Mateus, capítulo 26, versículo 28 vai dizer: Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Nós sabemos que o sangue de Jesus, ele foi derramado pela remissão dos nossos pecados, nos trazendo uma nova aliança, nos dando ali uma aliança com o Senhor. Nós vamos ver que através dessa passagem, nós vamos ver os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas dores, sendo levado tudo com a morte de Jesus, com o sangue do Cordeiro. Nós vamos ver o quanto a morte de Jesus determinou essa nova aliança para as nossas vidas. E meditando nesse único versículo, nós vamos ver aqui que o sangue do Cordeiro, ele precisou ser entregue. O Cordeiro precisou ser entregue à matança para que houvesse o perdão dos nossos pecados, para que nós houvéssemos poder ter uma nova aliança com o Senhor. Nós vamos ver que nós possuímos hoje o direito de uma vida eterna por causa de Jesus. E esses dias eu estava lendo um livro, e esse livro se chama O Nome de Jesus. É um livro muito bom e eu convido você, se você gosta de ler, de comprar ele. E vai falar sobre a remissão dos pecados. E ele fala assim: Jesus liquidou com o problema do pecado, porque carregou as nossas transgressões. Quando assim cremos, o aceitamos pessoalmente, tornando-se uma realidade para nós. Nascemos de novo, tornando-nos uma nova criatura e uma folha sem passado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. As coisas antigas se passaram. Os pecados do passado que cometemos antes de nascermos de novo não existe na mente de Deus. Ele não guarda na memória. Aqui, além de estar falando sobre a remissão dos pecados, além de estar falando quando Jesus se entregou naquela cruz por nós, ele vai dizer aqui que nós somos uma nova criatura quando nós estamos com Jesus. É uma nova história. Deus não está olhando para aquilo que você pecou antes de confessar Ele como seu único Senhor e Salvador. Porque quando você aceitou Ele ali, você foi perdoada por todos os seus pecados e é uma nova história, nova páginas em branco para você escrever sobre a sua vida, sobre a sua história. Então nós vamos ver que Jesus, quando ele morreu naquela cruz por nós, foi muito além dos nossos pecados, foi muito além das nossas transgressões e iniquidades. Foi para que nós voltássemos a constituir uma verdadeira aliança com o Senhor. Porque isso havia já sido perdido. Tinham se perdido a aliança entre a pessoa e Deus. Porque as transgressões e as iniquidades estavam tão grandes, estavam tão obscuras, que eles estavam distantes de Deus. Mas Jesus, ele veio, ele morreu por nós, para que hoje não só nós podemos ser perdoados pelos nossos pecados, mas para que nós voltasse a ter uma aliança com Deus, para que restituísse em nós uma aliança com Deus. E quando nós confessamos o Senhor como nosso único Senhor e Salvador, ele nos permite escrever uma nova história, a ter um novo caminho, um caminho guiado, direcionado por ele. Então, aqui foi falado sobre Mateus capítulo 26, versículo 28, mas nós também lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que vai falar que quando nós estamos em Cristo, nova criatura somos. Então, além de nós sermos perdoadas quando nós estamos em Cristo, nova criatura somos. E quando nós somos nova criaturas, ele não está olhando para as coisas que passaram, não. Ele está olhando para o agora, para aquilo que você vai construir, para aquilo que você vai fazer. Então, eu convido você
abrir a sua Bíblia nesse capítulo, nesses versículos, e você lê esse livro. Esse livro é maravilhoso. Aqui fala sobre o nome de Jesus, fala sobre o significado do nome de Jesus, fala sobre o poder que tem o nome de Jesus, fala sobre cada detalhe sobre Jesus, que é muito precioso, e ele sempre traz os versículos da Bíblia para trazer uma clareza a mais para a gente. Eu quero abençoar o seu dia, eu quero que você tenha uma semana abençoada e que o Senhor possa continuar falando conosco a cada dia, em nome de Jesus.